Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então hoje a gente começa a falar sobre a confissão e como a gente se prepara bem para uma boa confissão. Nesses vídeos que eu vou passar, eu não tenho um propósito de falar da teologia do sacramento da confissão, não pretendo também explicar o que é sacramento de modo geral, mas apenas tenho a intenção de passar aquilo que de fato é mais concreto para a nossa boa confissão. Então vamos lá. O que significa a palavra penitência como virtude? A palavra virtude significa força. Então a virtude, primeiro, é arrepender-se dos pecados. Segundo, ter o propósito de não voltar a cometer os mesmos pecados. E terceiro, se impor. Eu vou fazer uma penitência como um castigo para reparar aquele pecado que foi cometido. Quando se fala do sacramento da confissão, a gente dá um passo muito mais adiante, porque o sacramento da confissão consiste no perdão dos pecados cometidos depois do batismo. Tá? Esse é o fato. Quem não é batizado não pode se confessar, porque o perdão se recebe na pia batismal. O pecado que se comete depois do batismo, aí vai para o sacramento da confissão. Tá. Dito isso, vamos falar sobre a contrição. Então, para que a nossa confissão seja sincera, seja verdadeira, é preciso pedir a Deus a graça de uma verdadeira contrição dos nossos pecados. Uma contrição. O que é uma contrição? A contrição é uma dor interior, é uma detestação dos pecados com o propósito de não mais pecar no futuro. Então, a contrição é destruir, é triturar. Fica mais claro você imaginar o seguinte: você pega um pano e coloca num balde de água. Quando você tira, o pano está encharcado. Para tirar aquela água do tecido, você tem que torcer. Então você torce e toda a água sai do tecido. Então a contrição é exatamente isso. É a nossa alma cheia da lama do pecado. A contrição é como se estivesse eliminando aquele pecado. Então, essa dor tem essa característica. Então o firme propósito de não voltar a cometer. A gente sabe que uma contrição é verdadeira e a gente pode fazer esse exame de consciência quando a gente percebe: olha, eu não quero mais cometer aquele pecado. Eu sei que eu fiz errado, eu não quero mais fazer aquilo. Esse propósito de não fazer, de não cometer os mesmos pecados é um sinal muito grande de que eu estou tendo uma verdadeira contrição. Existe a contrição perfeita, existe a contrição imperfeita. Aquela contrição perfeita é quando existe uma dor na alma por ter ofendido a Deus. A contrição imperfeita, que é conhecida como atrição, é um arrependimento, a contrição, porque tem medo do inferno, tem medo de ser punido. Então, contrição perfeita, se tem um arrependimento porque ofendeu a Deus, que só merece o meu amor. A contrição imperfeita, eu estou arrependido por ter ofendido a Deus, porém eu tenho medo de ir para o inferno. A gente vai entender melhor no decorrer da explicação. Tá. Quais as qualidades da contrição? E aqui eu quero que você grave bem essa informação. Primeiro, a contrição ela deve ser interior. Tem que ser sincera, vinda do coração. As Sagradas Escrituras diz: rasgai o vosso coração e não as vestes. Isso significa que, para que a contrição seja perfeita, eu não preciso chorar, não preciso sentir arrepios, eu não preciso estar com o rosto abatido, não precisa de nenhum sinal externo, não nesse ponto, porque a contrição ela é interior, é uma dor na alma. De novo, não preciso chorar, não preciso estar com o rosto abatido, nada de arrepios, nada disso. Então, essa é a contrição sincera. Quando ela é interior, a gente rasga o coração
e não as vestes, ou seja, ela é interna, não externa. Então nada adianta a gente ir numa missa pedindo perdão a Deus e ali chorar. Se isso for apenas um ato externo, não resolve muito. Agora, quando é uma dor interna, que a gente sente que ofendeu a Deus e Deus merece só o nosso amor, aí essa contrição ela é interior e não exterior. Então guarde bem essa informação, contrição interior, essa é a verdadeira. Segundo, a contrição ela deve ser sobrenatural. A contrição ela é um dom de Deus. Isso aqui é importante a gente ter bem claro, né? É Deus que nos dá graças para o nosso arrependimento. É Deus que nos chama à confissão. É Deus que nos dá a graça de uma contrição verdadeira. Então é bom saber que todas as vezes que eu tive um desejo de buscar a confissão, é Deus me convidando para a confissão. É Deus que me dá as graças que eu preciso para buscar a confissão. Então, ela é sobrenatural porque a contrição é uma graça que Deus nos concede. E ela é sobrenatural porque tem Deus como objeto. E aqui é um ponto muito importante. Quer ver quando uma confissão ela é totalmente nula? Quando se vai se confessar, não porque ofendeu a Deus, mas porque está com medo de alguma punição do homem. Exemplo, eu roubei alguma coisa, estou com medo de ser preso ou estou com medo de levar uma surra. Então eu vou me confessar. Essa confissão por si só ela é nula, ela não serve para nada porque não tem Deus como objeto. O indivíduo está se confessando simplesmente porque está com medo de alguma coisa, medo de uma punição, medo de ser castigado pelos homens. Ele não pensa em Deus, só pensou em Deus para se confessar. Isso não é uma contrição verdadeira, é uma falsa contrição. Não serve para o arrependimento, não serve para a absolvição dos pecados, porque não se pensa em Deus. Então, quando a gente quer aconselhar uma pessoa a se confessar, é bom fazer essa alerta. Pense em Deus. Deus só merece o nosso amor. Deus merece o nosso carinho. Deus merece a nossa atenção. Deus não merece ser traído. E você traiu a Deus. Você está afastado de Deus pelos pecados. Pense em Deus e se confessa. Então não é pensar no castigo dos homens, né? Ou eu vou, supondo que eu seja casado, então traí a minha esposa, então estou com medo de perder a minha esposa e vou me confessar. Isso não é contrição sobrenatural e não é suficiente para o perdão dos pecados. Por quê? Não se pensa em Deus. O medo é perder a esposa. Não é porque ofendeu a Deus que só merece ser amado. Então essa consideração ela é importantíssima. Porque se é só no aspecto natural, eu vou lá, peço perdão à pessoa, olha, perdão, te traí, roubei, está aqui o que eu peguei de você e estava resolvido. Então não é isso. Então a contrição ela é sobrenatural porque se pensa sempre que ofendeu a Deus que só merece ser amado. Essa é a contrição sobrenatural e ela tem que ter, ela é indispensável. Depois, a contrição, terceiro ponto, ela deve ser soberana. Precisa estar disposto a tudo, a suportar tudo, antes que pecar. Aquela frase famosa e belíssima, usada por muitos santos. Antes morrer do que vos ofender. Isso é muito bonito e nós temos que pensar nesse ponto. Antes morrer do que vos ofender. Antes sofrer do que vos ofender. Antes a solidão do que vos ofender. Antes a morte do que cometer um pecado grave. Esse pensamento tem que estar no nosso coração. Não é um pensamento só dos santos, né, canonizados pela igreja. Não é um pensamento só para deixar o texto bonito. Não, ele é essencial. Por quê? Se eu não tiver essa convicção
olha, eu prefiro a morte do que ofender a nosso Senhor, tem que estar no nosso pensamento quando a gente vai se confessar. Isso é tão verdadeiro porque não faz sentido eu ir me confessar e não ter aquele firme propósito de não cometer novamente aquele ato, de não fazer de tudo para fugir daquelas ocasiões. Então é preciso ter. Por último, a contrição ela deve ser universal, engloba todos os pecados mortais. Eu preciso me arrepender de todos os pecados, e isso é um ponto importante. Então, digamos que eu cometi 100 pecados, e eu me arrependo de 99, e vou me confessar. Então, por conta desse um pecado, o único pecado que eu não me arrependi, automaticamente a confissão foi nula, a confissão não serviu para nada, porque eu não me arrependi de todos os pecados. Então, a contrição é universal. Eu preciso me arrepender de todos os pecados mortais. Todos. Não adianta eu me arrepender de um e não me arrepender de outro. Porque a graça de Deus não habita num coração manchado pelo pecado mortal. Então, nesse primeiro vídeo sobre a confissão, eu chamo a nossa atenção para a contrição perfeita. Dá um passo. Existe a contrição imperfeita, existe a contrição perfeita. Contrição perfeita. Vamos sempre lembrar da bondade do nosso Deus. Deus só merece ser amado. Deus só merece o meu respeito. Deus, por sua infinita bondade, tem me feito muito bem. Deus tem cuidado de mim. Deus não deixa faltar nada. Deus não deixa o diabo tocar na minha alma. Deus tem me ajudado. Deus me deu a igreja. Deus me deu um papa. Deus me deu um sacerdote. Deus me deu a inteligência. Deus me deu a graça de ser cristão, de ser batizado. Deus me deu tanta coisa. Ele não merece a minha traição. Ele merece o meu amor. Essa contrição perfeita a gente tem que exercitar dentro da gente. E para uma verdadeira contrição, tem que ser interior, recapitulando, tem que ser interior, a gente rasga o coração e não as vestes, é sobrenatural, porque é uma graça que Deus nos concede, e o objeto da nossa contrição é Deus, não é o ser humano. Ela é soberana, nós temos que estar disposto a morrer do que voltar a ofender, e ela tem que ser universal. Eu tenho que estar arrependido de todos os pecados mortais. Nada adianta se arrepender de um e não se arrepender de outro. Então esse é o primeiro passo para a gente fazer uma boa confissão. Então amanhã, se Deus assim permitir, eu farei um segundo vídeo falando um outro passo para a nossa boa confissão. E lembrando, estou falando apenas de como fazer uma boa confissão, não é a explicação de modo geral do sacramento da confissão, porque aí levaria mais tempo e seria um outro ritmo que a gente ia adotar. Que Deus nos ajude, que Nossa Senhora, refúgio dos pecadores, nos dê essa grande graça de sempre se aproximar da confissão com o coração contrito, com a alma rasgada diante de Jesus, nosso Salvador. Salve Maria.